Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje o Senhor tem para nós mais um dia de gratidão ao Senhor por Ele ter nos permitido dormir em paz e nós acordarmos felizes com a bênção de Deus. Você que ainda não é inscrito aqui no canal de oração diária, se inscreva, faça parte desta grande família de oração diária. Vamos buscar a presença de Deus. Ontem nós não postamos a oração devido a um problema da internet, mas graças a Deus hoje estamos aqui. Podemos colocar uma pedra em Mispa e 100 e dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos agradecer por cada um dos irmãos aqui inscrito no canal. Glória a Deus. Deus tem um pão quentinho do céu para alimentar as nossas vidas físicas e espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos uma família. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Jesus está conosco todos os dias através do seu Espírito até a consumação dos séculos. Vamos orar nesse momento. Hoje nós estaremos falando sobre a gratidão deliberada no reconhecimento de cada dia, porque cada dia você sabia que é um presente divino, independente das circunstâncias, né? Como que você acorda, como que você está nesse dia, independente do que você esteja passando, é um presente de Deus o nosso dia. Salmo 118, versículo 24, é onde nós estaremos meditando no dia de hoje. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Queremos Te glorificar pela salvação, pelo presente da salvação, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida e do Cordeiro, pelas nossas famílias, pelo ar que nós respiramos. Queremos louvar ao Senhor pela vida dos pastores, pela vida dos presbíteros, evangelistas, diáconos, missionários, professores da escola bíblica dominical, pela vida das crianças, dos adolescentes, das irmãs. Senhor, queremos glorificar o Senhor pela vida do nosso país, da nossa cidade. Queremos orar pelo prefeito, pelo deputado, pelo presidente. Orar pelas autoridades constituídas. Não existe autoridade se não for pela permissão de Deus. Queremos, ó Deus, orar pelos leitos hospitalares, pelas pessoas que estão enfermas, Senhor, precisando de um auxílio, ó Deus, para fazer uma operação. Deus, nós oramos e cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas o diferencial na vida de Elias é porque ele orava, tinha intimidade, tinha relacionamento com o Criador. Nós precisamos cada vez mais, enquanto Jesus se aproxima, a volta de Cristo se aproxima cada dia. O Senhor brevemente virá para buscar a sua igreja, mas isso nós estamos ainda aqui na terra. Estamos, Senhor, aqui como peregrinos, mas a nossa cidade não é aqui. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Nós precisamos continuar, Senhor, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Jesus, abençoa o teu povo na terra. Nos livra, Senhor, da empatia, Senhor. Ou melhor dizendo, da apatia espiritual, de uma vida distante de Ti, da Tua palavra. Que a apostasia generalizada jamais venha, Senhor. Ó Deus, agraçar o Teu povo, mas que cada vez mais nós possamos
continuar te servindo de todo o nosso coração. Nessa oração eu incluo a Rosângela Souza, eu incluo também a vida da irmã Eliane Pinheiro, o pastor Júlio e toda a sua família. Nesta oração abençoa a Jussiana Fagundes, o Jailton, seu esposo, o Arnaldo Alves Machado com toda a sua família. Colocamos em tuas mãos para que o Senhor venha, Jesus, abençoar de forma gloriosa, exponencial. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa irmã Camila, a irmã Marli, o Elcimar Teixeira, teus filhos que oram conosco, o Juvenal Gonçalves de Oliveira, o Valverde, teu servo, nosso amigo, o Francis Van. Jesus abençoe o Valdir, a irmã Maria Gomes, a irmã Zéza, com toda a sua família. Dê vitória a Jesus, ó Pai querido. A nossa irmã Maria Benedita, Daniel Gomes da Silva, a Maria Alice, a Valdenice Salles, a minha prima Leda, lá no estado do Espírito Santo. Senhor, pleiteia pela causa da irmã Marinalva. Abençoe a missionária Valdina. Jesus, dê vitória, aviva o teu povo sobre a face da terra. Senhor, que a nossa fé jamais venha arrefecer, diminuir, mas que nós cada vez mais possamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, fortalece os fracos, abatidos, aqueles que não têm mais esperança. Abençoe o Edismário, a Laura Zamboni, o Eric. Dê vitória a Jesus também, Jesus, ao Juvenal Gonçalves de Oliveira. Abençoe o Leonardo, Senhor, ó Deus, o Glei Max, o Eladi. Jesus, abençoe o Gilson Mendes de Brito. Abençoe, Jesus, ó Pai querido, o cantor Saulo, lá no Pernambuco, que está sempre aqui conosco também no canal de oração diária, ouvindo a Tua palavra, recebendo, Senhor, as bênçãos da oração. Abençoe a irmã Ivone lá, Senhor, na França. Dê vitória à Tua filha, instrumentalize em tudo para a glória do Teu nome. Dê vitória, Senhor, ó Deus, aos Teus filhos espalhados por todos os lugares. Salva, cura, liberta. Nós colocamos as nossas famílias, os enfermos em Tuas mãos. Os novos inscritos, ó Deus, no Teu canal, nesse canal, Senhor. Ó Deus, nessa porta que o Senhor nos abriu. Jesus, dê vitória a cada um dos Seus filhos com as suas necessidades. Ó Deus amado e querido, Jesus, abençoe o Teu povo, o Teu servo que se inscreveu lá em Portugal, Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar de forma gloriosa, que o Senhor venha abençoar a vida dele, dando vitória em tudo para a glória do Teu nome. Faça crescer esse canal. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, é segurança, a Tua palavra é fortaleza, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nos fortalece na Tua presença. Jesus, amado e querido, nos enche do Teu Espírito Santo. Prescuta, Deus, todas as coisas através do Teu Espírito e nos assiste na nossa fraqueza. Nos dá uma perspectiva, Senhor, na Tua palavra, no Teu nome. Jesus, nos dê força ao cansado, aquele que já está cansado, esta família, Senhor, que vive em atritos, que o Senhor venha colocar a paz. Tu és o príncipe da paz, Tu és o príncipe da paz. Coloque a paz neste lar, a alegria, a cura. Abençoe a irmã Nicéia, o presbítero João e toda a sua família. Dê vitória, Senhor, a cada um dos Teus filhos, Caio. Jesus, dê vitória ao Caio, abençoe a vida dele, toda a sua família. A irmã Gildete, dê vitória, a irmã Miriam. Senhor, abençoe o Belisário, abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoe, Senhor, Deus, de forma gloriosa, com a bênção recalcada, sacudida e transbordante, a obra de Deus na Suíça, a obra de Deus na França, a obra de Deus em Portugal, a obra de Deus na Bélgica, onde está o Miro Max e a Cristiane. Dê vitória ao Miro Max, ó Deus, em todas as áreas
em todas as áreas da sua vida, que o Senhor possa pleitear pela causa do teu filho. Aumente o número de inscritos, ó Pai. Continue falando conosco de uma forma gloriosa. Fale conosco através da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos meditar no livro de Salmos 118, versículo 24. Aliás, este salmo, a gente sempre, quando inicia a oração, estamos sempre citando esse salmo. Salmo 118, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. Nós já sabemos que o livro de Salmos é o hinário oficial de Israel, é o hinário oficial da igreja primitiva, e ela também é o hinário da igreja odierna, da nossa igreja, dos tempos de hoje. Vamos dizer assim que a igreja da hora undécima, a igreja da última hora. Nós pertencemos à igreja da última hora. Porque antigamente, porque eu uso a expressão hinário? A igreja primitiva usava o livro de Salmos para salmodiar, para cantar. Os hinos que a igreja primitiva, os hinos que a igreja do Antigo Testamento, chamada Veltestamentária, usava para adorar a Deus. Tinha que ter base, aval, passava pelo crivo de homens como Davi, homens como Natã. Eram analisado o que eles cantavam, e eles cantavam a palavra. E quando nós cantamos a palavra, não tem erro. Existem hoje muitos hinos que desvirtuam da ortodoxia bíblica. São hinos divorciados da palavra, ou seja, hinos que não coadunam com a palavra. São hinos que exaltam o homem, são hinos de autoajuda e a glorificação a Deus, como aqueles seres celestial ali no livro de Isaías capítulo 6, serafins, tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, e eles cantavam uns aos outros, usando a expressão Kadosh, Yahvé Sabaoth, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Havia uma adoração perfeita. Irmãos, com isso eu aprendo que se nós seres humanos não prestarmos a nossa melhor adoração, Deus não fica sem a adoração. Porque lá no céu existem anjos, arcanjos, querubins e serafins que dioturnamente adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então aproveite para amanhecer o dia, pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, expresse sua gratidão a Deus. Diga assim: esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nesse dia. Você sabia que o dia é um presente de Deus? O dia é um presente porque é como se a gente tivesse morrido quando a gente está dormindo. E nós ressuscitamos. Então, quando nós acordamos, claro que isso é eu estou fazendo aqui uma analogia, né? Uma suposição. Nós morremos e ressuscitamos. Nós acordamos. Quantas pessoas morrem e não viram que morreram? Morrem pela noite. Às vezes dá um infarto, uma parada cardiorrespiratória. A pessoa foi e acabou. Perdeu a vida. Mas você levantou.
Você acordou. É um presente de Deus. Diga ao Senhor: este é o dia que fez o Senhor. Isso significa que hoje não é fruto do acaso o dia de hoje, mas foi planejado, foi nomeado e abençoado por Deus. Acordar é a primeira vitória, é um lembrete que os propósitos divinos para a sua vida nesse ano ainda de 2025, quando você acorda, ainda estão de pé. Então, nós precisamos agradecer a Deus pelo dom perfeito da vida, pela respiração, porque Ele insuflou em nós o fôlego de vida, lá em Gênesis, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Bereshit no hebraico, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e nós tornamos alma vivente. Então isso é motivo de sobra de nós agradecermos a Deus. Glória a Jesus. Deus tem dado vida ao Eduardo Maia, a irmã Marli, a irmã Eliane. Deus tem dado vida à minha família. Deus tem dado vida à irmã Maria Benedita. Deus tem dado vida à irmã Juciano, o irmão Arnaldo, o Leonardo de Oliveira, ao nosso irmão Gleimax. Deus tem dado vida à irmã Nicéia, o presbítero João. O Senhor tem nos dado vida e vida com abundância. A Maria Gomes, a irmã Zéza. O Senhor tem nos dado vida e vida com abundância. Então aproveite o tempo que o Senhor tem disponibilizado para você, para que você construa um legado que agrada a Deus em toda a sua trajetória aqui na terra. Em segundo lugar, nesta mensagem, nós encontramos a alegria. Alegria nesse texto. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos. Quanto nós estamos regozijando, ou nós estamos nos alegrando no Senhor. Então, essa mensagem nos convida a um regozijo. E isso a gente não pode perder. Lembra que Davi tinha perdido a alegria da salvação? Mas no Salmo 51, ele foi para a presença de Deus e disse: Senhor, Davi tinha pecado. E ele perdeu o desejo, sabe? A alegria é o Espírito Santo dentro de nós. A alegria é o Senhor. A alegria é ter comunhão com Deus. Quando essa comunhão é interrompida, quando essa comunhão está obstruída com alguma coisa, nós perdemos essa alegria, esse regozijo. Mas o texto nos convida, Davi nos convida à reflexão principal, que a alegria cristã não depende de um dia perfeito. Nem sempre você acorda com todos os problemas já resolvidos. Às vezes você dorme e acorda com aqueles mesmos problemas. Às vezes à noite também foi um choro, de manhã você amanhece com as vitórias garantidas. Mas nem sempre é assim. Isso não depende de um dia perfeito, ter gozo na alma, mas reconhecer a presença de Deus mesmo em meio às lutas, rotinas e monótonas da vida, as lutas rotineiras. Mas você vai permanecer dentro do seu coração alegre. Isso é uma escolha. Escolher sorrir antes de reclamar. Agradecer a Deus antes de pedir qualquer coisa.
A oração do Pai Nosso é a oração modelo. Você exalta Deus, você reconhece Deus. Depois de você ter feito alguns requisitos de agradecer a Deus, você vai pedir o pão a Ele. Você vai agradecer a Deus. Outro ponto nessa mensagem é viver o hoje. O Salmo enfatiza aqui o tempo presente. O dia de hoje. Eu sempre digo aqui que a gente precisa viver o hoje. Eu preciso celebrar hoje. Não, tem pessoas que dizem, não, vou celebrar amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou. Amanhã eu consagro. Amanhã eu leio a Bíblia. E vai deixando para amanhã. Não é ontem e nem amanhã. A mensagem é para o dia de hoje. O valor é agora. É o presente. Esse é o dia. E nesse dia, por isso que a Bíblia diz assim no Salmo: ensina a contar os nossos dias para que alcancemos um coração perfeito. Ou seja, vivendo cada dia e naquele dia, vivendo com intensidade. São 24 horas o dia. 8 horas nós dormimos, 8 horas cumprimos o labor do trabalho, restam-nos 8 horas. Nessas 8 horas eu preciso viver intensidade, porque é o dia que nós estamos vivos, estamos tendo a oportunidade para servir a Deus com qualidade. Por isso que o Salmo diz, esse é o dia que fez o Senhor. Historicamente, meus queridos irmãos, esse salmo é associado à gratidão de Davi. Ao se tornar rei, após anos de perigos e noites sem dormir, ele resume a fidelidade de Deus após uma longa jornada de batalhas. Você passou por várias tempestades. Deus está falando contigo agora. Você passou por vários momentos desfavoráveis, momentos difíceis, temporais. Parecia que não ia acabar. E hoje Deus está proporcionando um dia para que você possa agradecer a Ele, fazer um culto de gratidão aí na sua casa, convidar a família e dizer, olha, Deus preparou esse dia, vamos adorar a Ele nesse dia, vamos ler a Bíblia a Ele nesse dia, vamos agradecer a Deus pelo que Ele lhe proporcionado na nossa família nesse dia. Nesse dia nós vamos vencer as ansiedades. Esse dia é um presente de Deus. A gratidão é a chave para um dia abençoado. Tem pessoas que começam o dia murmurando, brigando. Não. Prepara o dia, né? Um ambiente propício para que você possa agradecer a Deus. O Senhor está no controle de cada dia que amanhece. Você tem a oportunidade hoje de buscar a presença de Deus e obter da parte de Deus grandes vitórias. Não é amanhã, é hoje. Salmo 118, versículo 24. Não é amanhã, é hoje. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nesse dia. Reflita nessa passagem bíblica. Se alimente da palavra do Senhor e viva intensamente nesse dia debaixo ou debaixo dos propósitos de Deus. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre, e que você possa dizer amém. Deus te abençoe,
tenha um dia extraordinário na presença de Deus. Deus te abençoe.